Amêndoas realmente vale todo esse hype que tem sobre o que raios é esse livro? Eu li recentemente Amêndoas e eu queria dizer que desde o início o livro me pegou de um jeito sem explicação. Não tem uma coisa que eu falo assim, eu gostei por causa disso. Me pegou de um jeito, os questionamentos do protagonista que não consegui largar. E eu acabei lendo muito rápido, até assim, da metade pro fim, não ficou tão, foi para um outro caminho, assim, acabei lendo muito, muito rápido e eu gostei bastante, acho que realmente vale a leitura, eu vou dizer já entregando tudo, mas vamos falar sobre o que é esse livro. O protagonista, ele tem uma leve deficiência na amígdala do cérebro, então ele não consegue processar sentimentos e nem entender sentimentos. Então, raiva, felicidade, são coisas que ele não entende, ele não tem reação. Eu já vou contar um pouco da história pra vocês entenderem mais. E acaba sendo o nome Amêndoas, porque a mãe dele não conseguia falar amígdalas. E acabava falando amêndoas e dava muito amêndoas pra ele, pensando que talvez se ele comesse muito amêndoas, ele ia melhorar. E não. Uma coisa que me prendeu assim muito de início é o prólogo, porque a gente é questionado de mas nem você, nem eu, nem ninguém consegue realmente saber quando uma história é feliz ou triste. Então ele traz esse questionamento: o que é uma história feliz ou triste? E eu já fiquei assim, conte-me mais. E a gente vai ser apresentado que ele é um menino que ele não tinha reações. Tipo assim, as crianças normalmente choravam, mas riam. Ele não tinha isso. E a mãe dele achou que isso ia demorar para aparecer um pouquinho. E acaba que ele nunca fazia isso. Decide ela levar no médico, daí realmente descobre que ele tem um probleminha ali no cérebro. Talvez um pouquinho de. Acho que, se eu não me engano, os psicopatas têm esse negócio de não bem desenvolvido. Por isso que eles têm essa frieza. E aí ele vai crescendo, a mãe dele vai tentando ensinar ele a interpretar emoções. Você não tem emoções, mas você pode aprender sobre elas, então ele acaba tendo que. Todo dia a mãe dele fica ensinando ele, achei muito legal. Tipo, se a pessoa faz isso, quer dizer que é feliz. E aí, ela explorando isso de tentar ensinar ele, eu gostei demais, porque assim, o que é uma coisa pode ser feliz, uma mesma expressão pode ser feliz, uma mesma expressão também pode demonstrar tristeza. O que é o nosso vocabulário? Então, o quanto é difícil interpretar as emoções dos outros. Para ele é mais difícil ainda, porque ele não tem isso. E a gente também tem a dificuldade, não é tão simples assim ler as outras pessoas, e eu gostei muito desses questionamentos. E tem vários momentos que eu marquei, tem várias frases muito reflexivas. Eu não sei se esse livro ele entra no gênero ficção de curo, mas pra mim eu colocaria, porque ele deixa a gente muito reflexiva ao mesmo tempo que ele vai te contando uma história. O próprio ele mesmo falando disso que eu trouxe das emoções que ele não entende. Não sei por que as pessoas riem ou choram. Alegria, tristeza, amor, medo, todas essas coisas são ideias vagas pra mim. A palavra emoção e empatia são apenas letras sem sentidos impressas num papel. Eu fiquei muito questionando como seria a gente sem entender o que o outro sente. E um quesito assim que eu achei do caramba é a questão do medo. Ele não tem medo. Só que isso não é uma coisa boa. O nosso medo, ele é um instinto e ele mesmo fala, o medo é um mecanismo de defesa instintivo necessário para a sobrevivência. Não saber o que é medo ou não não quer dizer que você é corajoso, quer dizer que você é estúpido. Então, se tem um momento de perigo, o teu corpo vai mandar um alerta para tu reagir. Ele não tem isso, então acaba nem sempre não é demonstração de coragem, mas sim burrice, porque pode acabar, né, sem esse mecanismo de defesa. Eu não gosto de fazer roteiro, então para mim é como a gente estivesse conversando. E eu achei muito incrível que ele realmente vai expondo pra gente os aprendizados. E ele fala que eu achei assim, ó, muito do caramba. Eu descobri que se ficasse em silêncio quando esperavam que eu sentisse raiva, eu parecia paciente. Se eu ficava em silêncio quando esperavam que eu risse, eu parecia mais sério. E se eu ficasse em silêncio quando esperavam que eu chorasse, eu parecia mais forte. Silêncio realmente valia ouro. O silêncio. Entendeu? Eu não vou abrir para reflexão, mas fica aí, porque isso que é o legal desse livro, assim, o parar um pouco para refletir.
Porque eu analisaria assim que o livro não traz uma grandíssima, não é uma história revolucionária, e eu acho que ele nem quer fazer isso, mas ele quer trazer pequenas reflexões. E a gente também vê a mãe dele também abrindo uma livraria, então leitores já se identificam. E ele fala que o quanto os livros acabam sendo importantes para ele, porque através dos livros ele vai aprendendo a interpretar. Incrível, leitor, a gente sabe o quanto a gente aprende lendo. Esse vídeo tem spoilers, então o grandíssimo acontecimento do livro é um acidente, entre aspas, não. A avó dele é morta de uma forma muito brutal e a mãe dele quase morre, ela acaba ficando em coma. Só que assim, nesse meio, ele assistiu tudo e ele não teve reação, ele não chorou, nada. E ali ele começa a virar mais alvo do que ele já era. Agora ele tem um passado triste, ele é uma figura que não tem reação. Todo mundo fica assim, meu Deus, o guri não chorou, sabe, esquisitão. Ele acaba sofrendo muito na escola. E eu achei muito, assim, é forte, porque o cara que fez isso com a avó dele, quase fez com a mãe, biruta da cabeça. Ele conta aqui no livro que esse cara tinha um diário que ele falou que ele ia simplesmente com a primeira pessoa que sorrisse pra ele. E imagina, tipo, foi absurdo, entendeu? Ele tirou a vida da avó dele porque ela sorriu pra ele. Momentos. E aí esse momento, ele fica alone. Tu imagina, ele já era perdido. E já tinha ajuda da mãe. A mãe dele tinha bilhetinhos pela casa pra ensinar ele os sentimentos. E agora ele tá alone. Ele tem que se virar sozinho. Ele não tem mais avó. A mãe dele tá numa cama de hospital, desacordada. Como que ele vai lidar com essa nova configuração? E a gente vai conhecer uma nova figura, que é o cara que morava no andar de cima da livraria e era amigo da mãe dele. Vai ficar meio que um tutor, e aí ele vai ter que ter novas experiências, e aí a gente vai acompanhando. É muito legal. Que ele tá numa fase assim, vai ficando mais velho, ele começa a ter sentimentos românticos que ele não interpreta, ele não sabe muito quem é que é amigo dele, e ele conhece um outro rapaz de uma forma muito meio que triste, porque um cara chega pra ele e fala: Olha, eu coloco tua mãe no melhor quarto de hospital se tu fingir ser o meu filho perdido. A minha esposa, ela está numa condição quase morrendo na cama de hospital. Eu tô procurando nosso filho há anos e eu não quero que ela conheça, eu acho que ela vai partir. E tu seria muito parecido com o nosso filho. Eu queria que tu fingisse ser o nosso filho pra ela ficar feliz que eu achei o filho e né, se ela partir, partiu vendo o filho dela. Ele aceita, ele não tem muito o que fazer, ele vai lá, vê a mulher na cama, abraça, ela fica, meu Deus, meu filho durante perdido, que ficou anos longe, eu fico muito feliz de te ver. E aí a mulher se bate as botas. E pra ela, né, viu o filho dela. O cara vai viver com uma mentira, porque ele fez isso pela esposa, ao mesmo tempo que ele deu alívio. Ele pegou o peso pra ele, porque é uma mentira. Só que esse filho deles, ele realmente encontrou, e esse filho fica sabendo que o nosso protagonista fez isso e dá uma tunda nele, uma bate nele valendo, eles vão estudar no mesmo colégio. E, cara, o nosso protagonista, ele não tem reação. Então ele não sente dor. Então ele apanhou, e o menino, tipo, não conseguiu arrancar a reação que ele queria. Então todo o bullying que ele fez, mesmo bater, não adiantava nada, porque o protagonista não tem reação. E ali começa uma amizade muito esquisita, porque o cara bateu nele e ele começa a ter, assim, despertar uma curiosidade para tentar entender mais esse menino, e eles vão se aproximando. E é a primeira espécie de amigo que ele tem. E ao mesmo tempo ele vai conhecendo uma guria que ele sente umas coisas, o coração dele bate diferente. Mas ele não entende, ele acha que ele tá doente. É gostosinho. E aí tem um final meio brutal ali, que eu li muito rápido, acabei, tipo, não dando muita bola pra esse final. Fiquei mais com as reflexões e, ai, sabe, o final não foi, tipo, ai, uau. Mas ele finalmente, ao final, ele começa a entender mais os sentimentos e a gente fica ali meio com um final aberto, um quase morte ali numa situação. Eu não vou estragar o final, mas apesar de ter estragado quase tudo, contando tudo, é irrelevante esse final. Eu acho que realmente vale a leitura, tem um spoiler, mas
ler na íntegra é diferente de eu contar pra vocês. Então, eu gostei muito. Eu quero ler o outro livro da autora também, já tenho aqui em casa e espero, gostei, sabe, vale dar uma quebrada na nossa no que a gente tá acostumado a ler, que eu tô acostumada a ler romance, então ler uma coisa diferente é bom e vale a pena, e vou deixar de recomendação.